Os querubins estão criando as estrelas com uma desenvoltura maior ainda do que a outra vez. Jesus olhava o horizonte com poucos pontos brilhantes à frente. De vez em quando aparecia uma nova estrela, dando mesmo que pouca, um pouco mais de luz para aquele novo universo. Sim, respondeu o grande espírito, dessa vez sentado sobre seu cavalo. Sem a orientação de Adonai, creio que estejam tentando preencher o maior campo de matéria possível antes que se tornem coisas sem planejamento. Também acho isso. Jesus olhou para onde o pai dormia e 3 dos arcanjos emanavam suas energias para que ele se recuperasse mais rápido. O que o pai planeja para nós dessa vez? O grande espírito respondeu: existe algo, mas foi a única coisa de sua mente que eu não consegui ler antes que ele dormisse. Foi na criação zero desse universo. Ele pensou em algo, eu tenho certeza, mas não consigo me lembrar. Nesse momento, não só Jesus e nem apenas o Espírito Santo, mas todos saltaram e olharam para um único local. Era uma energia trevosa, maligna, como eles nunca tinham sentido. Lembravam-se dela, mas estava maior e mais forte. Era Etim se aproximando rapidamente e eles teriam apenas alguns segundos. Isso porque Gabriel, o arcanjo que tinha o dom de manipular o tempo, estava fazendo algo. Caso contrário, Etim estaria ali, como em um piscar de olhos. Com muita força, Gabriel estava atrasando segundo a segundo para que aquela viagem de Etim pudesse demorar o máximo de tempo possível. Todos naquele lugar estavam em volta de uma bolha, onde o tempo passava diferente do lado de fora. Eram segundos, mas tempo o suficiente para não serem pegos de surpresa por uma entidade com o poder de um deus. No meio de todos eles ali, Lúcifer era o único que tinha o poder da guerra. Além dele, de todas as entidades celestiais, só os querubins foram os precursores desse poder. Afinal, no passado, eram os guardadores do trono divino. O trono onde ficava o livro da vida. Mas após o apocalipse terreno, eles passaram a guardar o universo inteiro. Esses seres estavam longe, construindo galáxias inteiras, mesmo que apesar de terem detectado a presença de Etim naquele momento, estavam muito longe e demorariam muito tempo para chegar. Foi por isso que Lúcifer se levantou de cima de El, pois era um dos que o mantinha dormindo e correu, materializando sua espada flamejante. Ele correu sobre o vácuo e voou, explodindo como um cometa na direção de Etim. Gabriel abriu uma fenda na bolha de energia para que ele passasse, e quando ele passou, ele a lacrou novamente. Mas dentro daquela bolha o tempo estava passando diferentemente. E quando Lúcifer saiu dela, o tempo voltou a passar como era para passar sem o poder de Gabriel. O que aconteceu pareceu uma falha na realidade, mas no momento em que Lúcifer saía dos limites da bolha, através da fenda que Gabriel tinha criado para ele passar, viu Etim, ainda um pouco longe, mas chegando incontavelmente mais rápido do que ele próprio chegaria. Etim tinha adquirido o poder de estar em quase 2 lugares ao mesmo tempo. Então, com a força de seu pensamento, ele se transportava para onde gostaria de estar. Mas tudo isso era um processo de ir de um ponto A até um ponto B. E mesmo Etim tinha que percorrer essa linha reta, mesmo que em uma velocidade que apenas Adonai podia compreender. No momento da bolha criada por Gabriel, pelo menos no momento em que ela estava aberta, Lúcifer viu Etim chegando. Mas quando a fenda fechou quase totalmente, Etim sumiu do horizonte e repentinamente apareceu ao lado de Lúcifer, afastado apenas alguns quilômetros. O arcanjo ficou observando aquilo, pois Etim não parecia estar ciente do que estava fazendo. Em uma velocidade extrema, ele ia para trás e para frente, como se estivesse travado em uma falha na realidade.
Isso ocorria exatamente no momento em que ele vararia as paredes da bolha de Gabriel. Tudo isso visto no ponto de vista de Lúcifer. Mas a bolha se fechou até seu último átomo e Etim destravou. Nesse momento, Lúcifer girou sua espada em um arco que varreu milhares de quilômetros, encontrando Etim com força total, pois o deus estava posicionado bem no início da onda de luz que varreu milhares de quilômetros à frente. Depois que aquela maré passou, Etim estava no mesmo lugar, mas dessa vez sorria para Lúcifer. Nessa hora, o arcanjo sentiu uma energia pior ainda que a energia de Etim, e quando olhou adiante, viu o dono dessa energia se aproximando. Ele galgava os solos do vácuo, batendo tão forte suas patas no chão inexistente que toda a matéria ocupante de cada nanoespaço daquele cosmos se balançava, criando luzes que eram tão fortes quanto pequenas estrelas. Essa poeira cósmica ia se levantando quando suas patas batiam nelas e as transformava imediatamente de tanto poder que havia em cada vez que aquelas unhas tocavam a matéria abaixo. Era como se um buraco negro de tanta força estivesse vindo para se colidir contra toda aquela bolha que Gabriel tinha criado para que o tempo passasse diferentemente ali. Lúcifer sabia como ocorria isso mais ou menos. Enquanto ele e Etim estavam ali fora vivendo tudo aquilo, era provável que nem um segundo havia se passado lá dentro. Se olhados de dentro da bolha, eram vistos em câmara lenta. Mas isso estava mudando, pois Etim havia percebido esse controle sobre si próprio e de onde estava, seus olhos encontraram a fonte desse controle. De dentro da bolha, Gabriel sentiu que foi observado, como se um olho gigante estivesse a 2 metros de distância de si. E isso aconteceu apenas por nanosegundos e não demorou para que aquela bolha se rompesse em uma explosão de luz, deixando todos à deriva novamente.